espirituais. Mais comum para a gente entender ciclos da vida é quando a gente percebe esse espaço que está entre o nascimento e a sepultura. E entre o nascimento e a sepultura nós temos basicamente 4 fases que todos nós passamos por elas, se a gente chegar à última, né? Claro, a velhice. Mas a primeira é a infância, depois a adolescência, depois a fase adulta e a velhice. Todos nós passamos por isso, todos nós temos essa mesma configuração. E 2 coisas, quando nós observamos esse princípio dos ciclos da vida, nós precisamos também ter a compreensão. O primeiro, cada ciclo que nós passamos na questão orgânica afirma a necessidade do crescimento intelectual, crescimento físico, crescimento com relação a percepções. É natural que uma criança de 1 ano de idade tenha uma determinada percepção e algumas necessidades muito próprias daquela idade a qual ela está. Mas essa mesma criança, indo para a fase adulta, vai precisar de outras coisas muito maiores, porque as responsabilidades irão chegar para ela. É natural que o próprio crescimento traga consigo responsabilidades, até mesmo do cuidado daquilo que o ciclo que eu estou dentro dele exige da minha parte. Ninguém vai ficar comendo comida que se dá para uma criança de 5 anos, sendo essa pessoa de 25 anos de idade. Vai faltar proteínas, vai faltar alguns elementos no corpo, no organismo, que trará então, por essa falta, alguns prejuízos na saúde. Uma outra coisa que nós precisamos afirmar, meus irmãos, é com relação ao crescimento intelectual, crescimento emocional, crescimento espiritual de cada um de nós. Olha só, uma pessoa que tem 12 anos tem algumas responsabilidades. Essa mesma pessoa, quando chega aos 20 anos, tem outras responsabilidades. Talvez com 12 anos ela não se preocupe em qual faculdade ela precisa pensar por causa da carreira, da profissão que ela deseja exercer. Mas quando chega aos 18 anos, geralmente já tem que ter essa noção. Qual será a faculdade? Qual que vai ser a minha profissão? Alguns até de forma precoce já pensam nisso um pouco antes. Mas é natural que tenha um tempo adequado. E se não pensa, se a gente não pensa, vai chegar um momento que era necessário ir para a faculdade, mas a gente ainda não tomou a decisão, a gente não sabe para onde ir. É natural isso, quando você é pai, quando você é mãe, configurações mudam também. Semana passada eu visitei uma pessoa que, conversando com ela, ela tem um filho recém-nascido e ela falou comigo: pastor, depois que os filhos chegam, a vida muda completamente de configuração, é claro, por causa das responsabilidades. Uma coisa é você com os seus gastos de solteiro, outra coisa é você com as responsabilidades financeiras com a sua família, já ali dentro do seu lar, dentro da sua casa. E no quesito espiritual é a mesma coisa. No quesito espiritual vai amarrar todas as demais decisões. Se você é uma pessoa que olha para Cristo, você se define a partir das escolhas que glorificam a Cristo. Se você é uma pessoa que não tem Cristo como o ápice da sua adoração e do seu prazer, você vai viver como se ele não existisse. E a grande questão é que tanto um quanto o outro caminho vai chegar em um ponto onde consequências chegarão. Se você vive para a glória de Cristo, você vai ter resultados nessa direção. Se você vive como se Cristo não existisse, você vai ter resultados nessa direção. Ou seja, o movimento é natural dos ciclos da nossa vida. Nós não somos pessoas estáticas e Deus não nos criou para sermos estáticos. Deus nos criou para progressão, Deus nos criou para criatividade, Deus nos criou com sabedoria. Ele comunicou algumas virtudes, alguns atributos que Ele tem sobre todas as suas criaturas. Isso significa a imagem e semelhança de Deus na sua criação. Não é imagem fisiológica, não é imagem da aparência, você olhar no espelho e pensar: será que Deus tem, Ele tem o formato do meu nariz, o nariz dele, a orelha dele? Não, não é isso. A imagem e semelhança de Deus é que Ele comunicou a nós virtudes e atributos que Ele tem. E virtudes de sabedoria, virtudes de criatividade, virtudes de percepções, virtudes de avanço, de progressão. Deus comunicou isso a todos
todos os seres humanos. É claro que tem as suas raras exceções, mas num contexto mais geral, essa é a regra. Você, por exemplo, que está aqui comigo agora, está ouvindo uma palavra que as nossas criancinhas que subiram não dariam conta de ouvi-la. Por quê? Porque a maturidade delas não traz capacidade para compreender o que nós estamos conversando aqui agora. Então, meus irmãos, falar de ciclo da vida significa falar daquilo que somos e falar de como vivemos. E eu trouxe aqui um princípio que as pessoas gostam de falar muito, e é uma realidade. O maior desafio para nós é, em cada ciclo, saber qual é o momento exato para cada decisão. Cada ciclo da vida exige decisões, e o desafio maior é qual o momento de tomar cada uma delas. Existem pessoas que interrompem de forma precoce ciclos, por causa de dificuldades que chegam, por causa da falta de maturidade, por causa da falta de ousadia, por causa da falta de perseverança e paciência. Por exemplo, uma pessoa que tinha todo o desejo de cursar uma determinada área da faculdade, estuda, vai lá, faz a prova do vestibular e não passa. A partir daquele momento já não é mais aquela profissão que ele deseja, que já vai mudar o seu coração. Talvez um namoro que era promissor, um namoro que tinha direção, mas de repente apareceu a primeira dificuldade, a primeira relação que os dois se arranharam ali por um motivo ou outro, e aí então já se troca de parceiro, parceira. Por quê? Porque não tem a perseverança no amor. Às vezes o casamento pode acontecer isso também. O casamento, porque surge alguma coisa e a gente trata a relação a partir do sentimento, que isso é ser menino. Tratar casamento a partir de sentimento é ser menino. Casamento se trata a partir da responsabilidade de construir o amor a partir de que Deus deve ser glorificado nas minhas ações dentro do matrimônio. Aí vem o primeiro momento, vem a primeira dificuldade. O que a gente pensa logo? É melhor abrir mão, é melhor a gente trocar também de parceiro ou de parceira. Aí a gente interrompe ciclos às vezes de forma precoce. Você estava indo bem no ministério, mas de repente alguém te falou alguma coisa e aí pá, o mundo acabou, o chão se abriu e você se vê engolido por essa grande cratera. Deixa eu dizer para você, é preciso ter capacidade de compreender os ciclos da vida, porque todos nós somos formados dentro deles. E quando eu olho para a vida de José, é um exemplo extraordinário. José para mim é uma das figuras mais lindas das Escrituras Sagradas. José é um moço que nos ensina exatamente como eu e você precisamos lidar com cada ciclo da vida. Mas aí eu quero aprender com vocês aqui algumas coisas. A primeira delas na vida de José é o seguinte, preste atenção: todo ciclo tem suas adversidades, todo ciclo tem as suas dificuldades, todo ciclo vai trazer para nós um caminho que muitas vezes os quebra-molas se apresentam. Quer ver na vida de José? Nós vamos ler 3 textos que a Grace Mara vai passar para nós, e cada texto é um ambiente que José viveu um ciclo. Vamos lá? Vamos juntos? Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica da de mangas compridas. vendo, pois, seus irmãos, Que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-o e já não podiam falar pacificamente. presta atenção, esse é o primeiro. Esse pode segurar aí. Esse ambiente que foi narrado aqui pelos versos que lemos, é um ambiente que José estava vivendo onde? Dentro da sua casa, dentro da sua família. Ele estava dentro do lar. E José era o filho de Raquel, a amada de Jacó. Já filho da velhice, ele foi o 10º filho. E ele recebia algumas coisas muito interessantes da parte do seu pai Jacó. Dentre o que ele recebeu, esse grande presente, essa túnica. Essa túnica representava muita coisa naquele período, naquela cultura, de forma espiritual. E ali então os irmãos começaram a nutrir ódio pela vida de José.
começaram a nutrir um desejo de morte para aquele irmão mais novo. E aí a gente entende, a gente se lembra lá da história, que num determinado dia ele foi aos irmãos que estavam na lavoura, estava lá no campo, e aí os irmãos, percebendo a chegada de José, tramaram logo no coração: vamos matar esse arrogante, vamos matar esse orgulhoso. E aí então eles organizaram o plano, só que entrou um irmão no meio, mais ponderado, e disse: matar nós não podemos, é sofrimento demais. Colocaram ele dentro da cisterna, e aí estavam vindo alguns egípcios, estavam vindo alguns comerciantes de escravos, e aí eles tiveram essa ideia: então vamos vender José, já que a gente não vai matar, vamos vender, e a gente nunca mais vai vê-lo. E aí então venderam José, e José foi lá para a terra do Egito. José foi odiado pelos irmãos. José foi alguém amado pelo pai, amado pela mãe, mas extremamente odiado pelos irmãos, que levantaram para ele as adversidades das mais terríveis. E olha para mim, deixa eu te falar uma coisa: os problemas que mais machucam não são aqueles que acontecem fora de casa, são aqueles que são feitos dentro da família. As cicatrizes mais imperdoáveis geralmente não estão do lado de fora, estão dentro de casa. Porque dentro de casa você sempre espera o melhor, você sempre espera o investimento que venha embrulhado em amor, e quando alguma coisa vem embrulhada no ódio, aquilo ali machuca muito. E José está sendo machucado pelo ódio dos seus irmãos, que queriam matá-lo. Quando perceberam que seria muito dura essa providência, então venderam-no como escravo. Ele sai da sua casa como um príncipe, para ele viver como escravo em terras estrangeiras. Uma grande adversidade para José. Segunda adversidade de José, ele coloca aí, Grace Mara, fazendo um favor. Vamos lá? Vendo que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: veja, trouxe-nos teu marido deste hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Agora José já está em qual ambiente? No ambiente na casa de Potifar. Em qual nação? Qual país? No Egito. Ele já saiu da casa dos seus pais com uma grande adversidade, e agora ele vai para dentro da casa de Potifar para ele ser tratado como um escravo, como um servo. Como servo, ele foi um bom moço, a gente vai ver isso mais à frente. Só que ele tinha ainda o item que vai levar à segunda grande adversidade para a sua vida: a beleza. A mulher de Potifar começa a ver José colocando a mão em tudo, e tudo dando muito certo. E aí ela começa a ficar encantada pelos movimentos daquele moço. Aquele moço andava para um lado, aí ela observava, e a paixão ficava cada vez maior. Aquele moço mexia para uma outra direção, e os olhos daquela mulher só estavam sobre ele. E isso foi trazendo para ela um desejo sexual. Isso foi trazendo para ela um desejo de adultério. Ela pensou que José, por ser servo, escravo da sua casa, era um objeto que ela podia tocar e poderia usar no momento que desejasse. Só que José, meus irmãos, ele não se permitiu ser usado para prostituição. E aí então, num determinado momento, quando ela atacou de uma forma assim brutal mesmo, sabe, aquela mulher maluca de tudo, ela vai para cima dele, e ele tem uma forma lá que ele sai de perto daquela mulher, só que ela fica com um pedaço de roupa dele nas mãos. Aí ela grita, o diabo toma, e o diabo agora vai usá-la de uma forma poderosíssima. Quando ela grita, vem os servos da casa, e ela vai acusar José de tentativa de estupro. Ela vai acusar José de alguém que estava tentando tocar na sua integridade moral, na sua integridade física, e ao mesmo tempo na ética da sua casa. Um escravo querendo estuprar a sua patroa, isso é passivo de morte, isso é passivo desse moço ser riscado do mapa. Porque se no nosso tempo é assim, imagina lá um escravo tentando se aproveitar da sua patroa. Aí o que acontece com José? Ele é levado para a cadeia, ele é levado para a prisão injustamente, e ele é tratado ali como alguém que tentou estrupar a própria patroa. Uma grande adversidade na vida de José.
Terceiro movimento de adversidade na vida de José. Coloca fazendo favor, Gleicimara, vamos ler juntos? O copeiro-chefe. Todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Aí já está em qual ambiente? Dentro da prisão. Dentro da prisão, José, nós vamos ver um pouco mais à frente, foi muito próspero. Ele recebe a chave de todas as celas e ele administra aquele ambiente. Só que José tinha da parte de Deus um grande dom, o dom de revelar sonhos. E ali haviam dois prisioneiros do lado dele. Havia um padeiro-chefe lá da casa de Faraó, lá do palácio, e havia um copeiro-chefe que servia pessoalmente a Faraó. E esses dois estavam presos e sonharam. E quando sonharam, eles ficaram perturbados com o sonho e contaram-no para José. José então revela os dois sonhos. E um dos sonhos, que é o do copeiro-chefe, José disse o seguinte: você vai ser readmitido no seu trabalho, você vai servir novamente a Faraó. E o que eu te peço é, lembre-se de falar para ele a meu respeito. E aí José, então vendo aquele moço saindo, o padeiro-chefe teve a cabeça arrancada, o padeiro-chefe foi morto, assim como José havia revelado o sonho, e o copeiro-chefe estava no seu trabalho novamente. Só que o copeiro-chefe fez o quê? Se esqueceu de José. Por quanto tempo? 2 anos. Por 2 anos José ficou esquecido, depois de uma promessa que ele teve por parte do copeiro-chefe. E aí ele teve que continuar na prisão, sem o direito de ir e vir. Ele tinha o seu movimento limitado, ele tinha que lidar no meio de pessoas que eram consideradas criminosas, pessoas que eram consideradas de má índole. Ele estava ali como um estuprador ainda, por mais 2 anos ele ficou. Então preste atenção no que eu estou te falando aqui, olha para mim em nome de Jesus. Qual ciclo você está? Deixa eu dizer, indiferentemente de qual seja, você vai enfrentar dificuldades, você vai enfrentar adversidades. Você vai enfrentar situações que muitas vezes não estava dentro do seu cronograma. A sua agenda não havia previsto isso. Às vezes lá na sua questão financeira, às vezes na sua saúde física, às vezes na sua relação no casamento, às vezes na questão até mesmo da fé, algo sai fora do seu controle. Isso é muito comum nessa vida. Nessa vida nós teremos aflições. E a grande questão, meus irmãos, é aprendermos com José que cada ciclo da nossa vida, as adversidades virão. E aí tem um pensador que eu não consegui saber o nome dele, procurei, mas não consegui achar, mas ele diz uma coisa muito interessante para a gente aprender. A crise ou a adversidade existe para encerrar um ciclo e recomeçar um outro, pródigo, mais original e mais desafiador. Preste atenção. Quando vier uma adversidade no ciclo que você está vivendo, no momento que você está vivendo, lembre-se disso, as adversidades fazem parte do pacote. As adversidades fazem parte de um mundo quebrado pelo pecado. E a gente precisa saber lidar com isso. Sabe por quê? Uma outra coisa que eu aprendo com José é que se todo ciclo tem adversidades, todo ciclo também apresenta grandes oportunidades. Vamos ver? Pode colocar aqui em cima. Primeira oportunidade, vamos lá? E desde que o fizeram Presta atenção. Em casa ele teve a adversidade. Os irmãos o odiaram, queriam matá-lo, mas depois resolveram apenas vender. E ele foi vendido como escravo. Ele está dentro da casa de Potifar. Ele poderia viver murmurando. Ele poderia viver debaixo dessa senha da adversidade. Eu era fiel ao meu pai, eu era fiel à minha mãe, eu fazia todas as coisas direito, eu era um bom filho, eu era um bom irmão, eu não desprezei os meus irmãos, não fiz mal a nenhum deles, e olha o que aconteceu comigo. Eles por ódio me venderam para a casa de Potifar, uma terra estranha, para eu ser tratado como escravo. E aí então ele poderia viver nesse caminho do murmúrio, nesse caminho das situações que não dão certo em momento algum, só que ao contrário, é o que a gente vê na vida de José. José entrou para a casa de Potifar e mesmo sendo escravo, tudo o que ele ia fazer, ele fazia aproveitando as oportunidades.
oportunidades. E o texto é claro ao narrar que todas as coisas prosperaram na casa de Potifar, porque Deus estava com Potifar. Porque Deus estava com quem? Quando nós entendemos os ciclos, a gente vai perceber que Deus estará conosco em todo o tempo, e as oportunidades surgirão e nós vamos abraçar e vamos produzir coisas para a vida, indiferentemente de quem estiver do nosso lado. A oportunidade é: eu vou fazer próspero aquilo que eu preciso realizar na casa de Potifar, mesmo sendo tratado como um servo, o que vai fazer com que ele prosperou muito dentro desse ambiente. Segundo, pode ir aí, Cleicimara, fazendo um favor. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi oprimido, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha só, esse ambiente aí é dentro de onde? Da cadeia. Ele foi para a cadeia por uma questão justa? Ele foi para a cadeia por causa de uma mulher endemoniada, uma mulher que era sagaz e maldosa, uma mulher que quis se aproveitar da nobreza e da forma justa que esse moço tratou a casa dela e o seu marido. E aí ele está dentro da cadeia. Tem um lugar pior? Tem um lugar mais complicado, mais adverso? E os perigos que esse moço estava correndo? E os perigos que essa sentença deu para ele? Só que de repente o texto fala que a mão de Deus estava sobre José. José fez uma prisão prosperar. José fez com que todas as chaves das celas em algum momento estivessem sob o seu comando, o seu domínio. Era como se José fosse o dono daquela cadeia. Era como se ele pudesse fazer tudo o que ele desejava. E aí ele tinha direitos de, naquele lugar, claro, com responsabilidade de ir e vir sem nenhum problema. Sabe por quê? Porque José aproveitou aquele tempo para cuidar das pessoas que estavam à sua volta. A adversidade não azedou o coração e nem a alma de José. A adversidade só deu para ele a possibilidade de aproveitar a oportunidade de cuidar de pessoas que não tinham mais esperança para a vida. Ao contrário de ser um murmurador, ele foi um pregador da glória de Deus, inclusive dentro da masmorra, inclusive com muitas vezes os pés amarrados. Ele prosperou, inclusive a prisão, porque ele aproveitou as oportunidades. Terceiro, vamos lá? Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. José está onde agora? Aonde? Como é que ele foi chegar lá? Foi vendido como escravo na casa de Potifar. Uma mulher, de uma forma diabólica, o colocou injustamente na cadeia. Por que ele está agora dentro do palácio de Faraó, sendo o segundo homem mais poderoso do mundo? Sabe por quê? Porque sempre vai ser do jeito de Deus e nunca do jeito dos homens. José pediu ao copeiro do rei, ou de Faraó, para fazer o que quando ele estivesse livre e na presença de Faraó? Deixa eu dizer para você, se o copeiro-chefe tivesse se lembrado imediatamente de José, e Faraó tivesse então dado para José um aval de soltura, José no máximo seria um moço que foi injustiçado, mas agora estava livre. Talvez ele limparia o chão do palácio. Talvez ele se casaria com uma egípcia e moraria em um lugar que ninguém falaria o nome dele. Só que tem uma questão muito interessante aqui, meus irmãos. Olha para mim, deixa eu dizer para você. Quando nós entendemos os ciclos da vida, quando a gente não permite que as adversidades parem a nossa trajetória, quando nós aproveitamos as oportunidades, os homens podem se esquecer de nós, mas há um Deus que tem um propósito para a nossa vida, que quando ele se lembrar, ele faz Faraó sonhar, para que em Faraó sonhando, eu e você possamos experimentar o melhor que Deus tem guardado para a nossa trajetória dentro dessa história chamada vida. Copeiro-chefe esquece, mas Deus jamais se esquecerá de ninguém que Ele quer usar poderosamente. Aí vai lá, Faraó sonhou com 7 anos de muita abundância e 7 anos de muita fartura. Ninguém sabia revelar aquele sonho. Faraó ficou agitado. Aí o copeiro-chefe, 2 anos depois, se lembrou de quem? José. Grande Faraó, tem um moço, estou me lembrando aqui, há 2 anos atrás,
Eu e o padeiro-chefe, aquele que o Senhor arrancou a cabeça do corpo, eu e ele sonhamos. E aí José, um moço bom, um moço próspero, um moço amável, acolhedor, lá na prisão, ele revelou os sonhos e foi exatamente o que ele falou. De repente ele pode revelar o sonho do Senhor também. Aí o que foi feito? Chamaram José. No que chamou José, ele revelou o sonho de Faraó. E aí Faraó teve uma revelação ainda muito mais importante do que o sonho de José. Quem é mais eficiente para cuidar da colheita que teremos nos próximos 7 anos e para administrar o tempo de 7 anos de escassez, mais do que José, que revelara esse mistério da parte de Deus? E aí José foi colocado no trono. Colocado no trono, meus irmãos, José, de simples filho, ele se transforma num homem que vai manter toda a raça humana de pé. Deus levanta pessoas assim para fazer isso. Deus levanta pessoas simples, que compreendem os ciclos da vida, que não param diante das adversidades, que aproveitam as oportunidades, e aproveitando as oportunidades, eles vão promovendo vida em todos os lugares que eles estiverem. Meus irmãos, assim precisa ser a minha vida e a sua vida. Você tem oportunidade, você está vivo, você está no meio de uma família, você tem trabalho, você está num país que ainda, e Deus nos dê graça de termos um bom tempo assim, mas um tempo de poder ir com a sua Bíblia e voltar com a sua Bíblia. Você tem tempo de estar na igreja nessa noite. Você já sabe para onde você vai amanhã de manhã, porque o trabalho te espera. Você tem um lar, você não vai para debaixo da ponte. As oportunidades estão aí, e preste atenção: se a adversidade chegou, olha para ela com dedicação, olha para ela com robustez e diz assim: olha, você chegou, mas você será patamar. Eu vou passar por cima de você, porque há um Deus com propósito sobre a minha vida, e Ele me dá oportunidade, e eu vou colocar no meu coração nas oportunidades, porque eu prosperarei sobre você a adversidade. E aí Deus te coloca onde Ele tem o desejo de te colocar. A grande questão é a gente entender isso, meus irmãos. A grande questão é entender isso. Agora, nós vivemos um tempo, abro aspas, de pessoas que não sabem resolver problemas. Nós vivemos um tempo de uma juventude, e olhem aqui, jovens, eu amo vocês e quero que vocês sejam diferentes do que eu vou fazer, mas é o que eu estou vendo lá, do que eu vou falar, mas é o que eu estou vendo lá fora. Acontece qualquer coisa com um jovem de 15 anos, o sapato não está junto do lugar que ele foi procurar para calçar, aí ele grita a mãe para a mãe procurar o sapato para ele. Aconteceu uma situação com um coleguinha da escola. O coleguinha da escola tem 16 anos e eu estou com 17 anos. Eu vou chamar a mamãe para resolver o probleminha com o meu coleguinha. Qual foi o problema? O coleguinha me roubou um biscoitinho recheado. O marido às vezes tem dificuldade de olhar para a esposa e dizer assim: vamos sentar, vamos conversar, vamos colocar as coisas em cima da mesa, vamos dialogar e resolver essa adversidade. Não, vai para o canto. Vai para o canto e não quer conversar, e fala mal da esposa fora de casa, fala mal da esposa para pessoas que vão espalhar isso aí para tudo quanto é lado. Preste atenção, é tempo da gente entender que ciclo da vida toca casamento, toca namoro, toca trabalho, toca igreja. Ciclo da vida traz adversidade, mas ciclo da vida é repleto de oportunidades. Coloque o seu coração nas oportunidades e vá viver os propósitos que Deus tem para você. Mas aí tem uma coisa importante para a gente fechar. A Grecimara vai colocar, e eu quero fechar com esse princípio aqui. Por favor, Grecimara. Vamos ler juntos comigo? Deus enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por grande livramento. Assim não foste vós que me enviaste para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Se você gosta de anotar, anota. Todo ciclo está conectado a um propósito maior de Deus, e por isso cada um deles precisa ser fechado para reiniciar o próximo. Todo ciclo está conectado a um propósito maior de Deus, mas você precisa fechar cada um deles para você viver o próximo.
Não dá para você viver o próximo ciclo se você tem uma pendência com o seu passado há 10 anos atrás. Eu não consigo fazer isso porque há 10 anos atrás, quando eu tentei, o fulano de tal falou comigo e tirou toda a minha possibilidade de avanço. E aí? 10 anos atrás vai ficar preso. Sabe aquele negócio de você ficar preso a situações e não resolvê-las? Aí você está tomando bolinhos de veneno pensando que outras pessoas vão morrer. É preciso fechar ciclos. Como é que eu aprendo isso com José? José me mostra que ele fechou cada um dos ciclos da vida dele. O primeiro ciclo que ele fechou foi com relação à sua família. Porque aqui, esse texto que lemos, José já era um homem extremamente poderoso. O mundo já estava com fome. E aí a sua família foi até ele, foi até o Egito, fez uma viagem longa. E quem estava de joelhos diante de José naquele momento, do texto aqui? Os irmãos. Qual que poderia ser o título do filme? A Hora da Vingança. Tem vingança não, porque na hora que os irmãos tiveram da parte de José a revelação que ele era José, o irmão odiado que ia ser morto, mas depois foi apenas vendido como escravo, os irmãos ficaram batendo o joelho um ao outro, medo. E agora, o que vai acontecer? Ele é o Todo-Poderoso, ele vai agora trazer toda a vingança, ele vai realizar toda a maldade contra nós. Aí ele pegou na mão de cada um deles e colocou-os de pé. E ele deu uma palavra extraordinária dizendo assim: prestem atenção, vocês foram apenas coadjuvantes. Tudo o que me aconteceu estava debaixo das mãos poderosas do meu Deus. O meu Deus me trouxe até aqui para que eu pudesse ser usado por Ele, para que a vida permanecesse nas nações. Então vocês não têm nenhuma culpa no cartório. Eu perdoo vocês, vocês vão vir para cá, eu vou cuidar de vocês, da família de vocês, e tragam os meus pais, vocês morarão debaixo do meu teto. E José tratou os irmãos com nobreza, com generosidade. José perdoou os irmãos, sabe por quê? Porque ele estava fechando esse ciclo com relação à família dele. Como é que José fecha o ciclo com relação à casa de Potifar? José fecha o ciclo na casa de Potifar, porque quando ele chega na cadeia, ele não fica falando da mulher de Potifar, ele não fica falando da injustiça, ele vai aproveitar as oportunidades. E aí, quando José é solto, ele se transforma num homem também poderoso, nesse segundo ponto aqui. Você vê ele chamando a mulher de Potifar para ele fazer alguma coisa contra ela? Você vê ele penalizando alguma situação lá na casa de Potifar? Ele se esqueceu, ele está fazendo o cumprimento daquilo que Deus o chamou para fazer. A mulher de Potifar ficou no passado e José entendeu: se eu não tivesse vindo para a prisão, eu não teria revelado o sonho de Faraó. Não revelando o sonho de Faraó, todas as nações teriam morrido de fome. É Deus que me trouxe para esse lugar. Fechou o ciclo da casa de Potifar. Como é que ele fechou o ciclo da prisão? Como é que ele fecha o ciclo da prisão? Ele fecha o ciclo da prisão porque, ao se transformar naquele homem poderoso, ele também não vai conversar com o mordomo-chefe. Ele não tem tempo para isso. O mordomo-chefe está fazendo o trabalho dele, eu vou fazer o meu. Ele fechou isso, ele entendeu que a prisão foi um ganho para ele. Ele entendeu que aquela adversidade tinha sido vencida, agora era outro momento na história. E aí então ele é fiel no cumprimento que ele tinha que fazer, assentado no trono de Faraó. Ele não procurou vingança, ele viveu a partir do perdão. Sabe por quê? Porque perdão não é opção, perdão é uma missão que deve ser cumprida por cada um de nós. Aí você fecha ciclos. Você fecha ciclos. Em qual você está? Jesus, o nosso José eterno. Jesus, aquele que nos ensina muito melhor que José como devemos enfrentar os ciclos da nossa vida, lidando com as adversidades, aproveitando as oportunidades e cumprindo os propósitos maiores de Deus, o nosso Pai. Ele fecha o ciclo num determinado momento da sua glória. Filipenses capítulo 2, verso 5. Ter o mesmo sentimento de Cristo é deixar a glória, é deixar os direitos. E ele veio, e aí ele abre o ciclo do nascimento, da encarnação. E ele nasce numa família pobre,
numa família que não tinha muita coisa. Ele nasce de forma extraordinária, milagrosa. Ele vive os seus primeiros 30 anos no meio de uma família que não o compreendia. Ele vive os seus primeiros 30 anos de uma forma que as pessoas não estavam conseguindo acompanhá-lo, mas ele está ali tranquilo, ele não está se revelando como filho de Deus. O primeiro ciclo da sua encarnação vai até os 30 anos de idade. Depois ele abre o próximo ciclo é do ministério, e ele chama 12 homens, e ele ensina com amor, ele cura pessoas, ele expulsa demônios, ele para tempestades, ele multiplica pão e peixe. Ele vai sendo muitas vezes colocado na berlinda, mas ele responde com amor. Ele exalava amor, as pessoas queriam prendê-lo, as pessoas queriam massacrá-lo, mas todavia nada detinha esse Jesus, esse Deus encarnado, que veio para trazer vida e veio para trazer transformação para os homens. E ele foi 3 anos de ministério. Aí ele fecha esse ciclo, ele vai para o grande julgamento, abrindo esse ciclo terrível, um julgamento injusto, um julgamento todo defeituoso, e ele é condenado. E ali naquela quinta-feira ele passa uma noite de sofrimento extremo. A história narra que nunca um ser humano passou por tanto sofrimento, nunca passou por uma situação tão desgastante quanto foi a de Jesus Cristo. Mas ele estava dentro de um ciclo, e aí ele fecha o ciclo quando na cruz do Calvário ele olha para os seus algozes e ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele está ali repetindo de forma divina o que José falou com seus irmãos quando ajoelhados eles estavam: fiquem de pé, porque quando fizeram vocês não tinham noção do que era. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. Dê uma oportunidade para eles entenderem o meu ministério. Aí ele fecha o ciclo e ele vai para o túmulo. Aí depois ele abre o ciclo extraordinário da ressurreição. E quando ele ressuscita, meus irmãos, ao 3º dia, ele fica por 40 dias ainda no meio dos discípulos, e ele vai ensinando as últimas lições, e aqueles homens agasalham tudo que Jesus em 3 anos havia dado a eles, mas agora de uma forma clara. E esses homens agora, vendo Jesus subindo aos céus, percebem que o último ciclo de Jesus nessa terra foi fechado. E agora, meus irmãos, Jesus tem apenas mais um movimento para fechar o ciclo da sua história redentiva sobre a igreja de Deus. O momento que ele vai romper as nuvens, e ele virá sendo trazido pelos anjos, e ele virá com glória e poder, não mais como advogado, mas como juiz e rei. E ele vai conduzir a sua igreja para uma vida plena, para uma vida perfeita. Jesus Cristo vai fechar o ciclo da sua história redentiva quando ele conduzir a sua igreja para morar no mesmo lugar que ele está agora. E aí Jesus Cristo, por isso, ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, e por causa dele, eu e você temos esperança da vida eterna. Agora nós somos aqueles que temos o bastão de Jesus nas mãos. E nós estamos dentro de qual ciclo? Como pessoa e como igreja. Qual é o ciclo que você está vivendo? Como é que você vai se comportar dentro dele? Não se acovarde. Saiba que é um propósito maior de Deus, e ele vai cumprir esse propósito através dos ciclos que eu e você vamos passar nessa história chamada Terra. O meu desejo é que você possa cumprir o propósito de Deus, assim como José cumpriu, e assim como Jesus Cristo também cumpriu. Que eu e você possamos aproveitar as oportunidades e vencer cada uma das adversidades, no nome e para a glória de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé. Quero chamar o Ministério de Louvor.